Um ano depois de uma celebração sem fiéis por causa da pandemia, o 12 e o 13 de maio voltam a ser comemorados com pessoas no Santuário de Fátima. Mas apenas 7.500 foram autorizadas a estar no Templo da Cova da Iria. E o recinto do santuário atingiu a lotação máxima limitada pouco antes da procissão das velas esta quarta-feira. Fé, mas também desilusão e resignação, muitos peregrinos fizeram dezenas, se não centenas de quilómetros e acabaram por ficar de fora. Houve quem deixasse os lugares marcados dentro dos círculos destinados às pessoas. 104 anos após os ditos acontecimentos na Cova da Iria, a Covid-19 fez parte de muitas preces e agradecimentos. Agradecer pelo povo, pelo mundo inteiro, sobretudo aqueles que passaram por esta doença e estão vivos, né? Nesta pandemia, Senhor, olha para o mundo inteiro, olha o povo a sofrer, segura o povo africano, segura o povo angolano, em especial o mundo. Eu apanhei em outubro, tive o mês todo em casa, mas pronto, passou, tive os sintomas normais, mas não cheguei a estar internada, já foi muito bom. No ano passado, as cerimónias realizaram-se sem fiéis, facto inédito na história do Templo Mariano. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. Equipe Olivia Paiva. E boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Cocorico, o especialista do franguinho à portuguesa. Informamos a nossa clientela que estamos abertos todos os dias das 10 horas às 19 horas. Já estamos a aceitar encomendas desde leitão, borrego e outras carnes. Cocorico. Quinas, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Depuis plus d'un an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en santé, le gouvernement propose l'ajout de 14 000 postes, incluant 3 500 infirmières, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi une augmentation de 23 % de la rémunération des préposés en CHSLD et des augmentations importantes des primes de nuit, de soir et de fin de semaine pour les infirmières. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração deste domingo, o Domingo da Ascensão. Vós galileus que estais no céu a olhar. Aleluia! O Jesus que subiu ao céu,
deve depois voltar. Aleluia. O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Ave Maria, cheia de graça, que por nós passa, dando alegria. Nosso Senhor convosco está, e a nós nos dá o seu amor. Rogai por nós, os pecadores, de nossas dores, ouvi a voz, e na agonia, quando chegar, seja rezar Ave Maria, seja rezar Ave Maria. Santa Maria, ó Mãe clemente, de nossa gente, sois luz e guia. Ao português que a paz vos pede, perdão concede mais uma vez. Rogai por nós, os pecadores, de nossas dores, ouvi a voz, e na agonia, quando chegar, seja rezar Ave Maria, seja rezar Ave Maria. Irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa celebração desta Eucaristia. Então hoje aqui nós estamos reunidos nessa véspera do dia 13, lembrando que amanhã é o dia solene, Nossa Senhora de Fátima. Hoje nós celebramos a Ascensão do Senhor, que é o dia também especial. Jesus Cristo, ele vai para Deus e ele comunica uma missão para os seus discípulos, para a sua igreja, não é? Então vamos lembrar essa conexão, né? A Virgem Maria com a igreja. É a missa da Ascensão do Senhor, fazendo uma menção a Nossa Senhora, que vamos celebrar hoje na véspera, na missa do fim dessa tarde, e amanhã, né, Nossa Senhora de Fátima. Então vamos agora iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Nesse momento inicial da missa, vamos reconhecer que nós somos pecadores e vamos juntos fazer o ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso
e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória dos Pai. Oremos. Deus onipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa única esperança. Tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, o Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes no reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, levantou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu a seus olhos, e estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco, que disseram: Homens de Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que, do meio de vós, foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão. Por entre aclamações e ao som da trombeta, ergue-se Deus o Senhor. Por todos entre as aclamações e ao som da trombeta, ergue-se Deus o Senhor. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei saboreano de toda a terra. Refrão. Por entre aclamações e ao som da trombeta, ergue-se Deus o Senhor. Deus subia entre aclamações, o Senhor subia ao som da trombeta. Cantai hinos de Deus, cantai, cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Refrão. Por entre aclamações e ao som da trombeta, ergue-se Deus o Senhor. Deus é Rei do universo, cantai os hinos mais belos. Deus reina sobre os povos, Deus está sentado no seu trono sagrado. Por entre aclamações e ao som da trombeta, ergue-se Deus o Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, para o conhecerdes plenamente, e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos, e a incomensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamado. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal.
E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Bem, hoje, irmãos, a palavra de Deus nos coloca dentro dessa menção que o Marcos, o evangelista, fala-nos da ascensão de Jesus. Ascensão de Jesus e mandato missionário, porque ele também dá aqui um mandato para eles, né? Bem claro isso, ide pelo mundo inteiro, né? E anunciar o evangelho a toda criatura. A pergunta é como viver na nossa vida nessa missão para Deus. Como viver a nossa vida em missão para Deus? Poderíamos fazer essa pergunta inicial. Se nós olharmos esse envio, esse mandato que Jesus dá dentro de um contexto mais amplo, não só Marcos 16, mas Mateus 28, ide, ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se formos a Mateus 4, quando Jesus fez o chamado para eles, vinde após mim, eu vos farei pescadores. Então aqui nós temos um contexto bem ampliado sobre a intenção de Jesus. A intenção de Jesus sempre foi enviar esse grupo. Jesus, ele é o enviado do Pai. Então Jesus também envia. Jesus, ele também comunica essa missão, ele delega essa missão. Ele dá uma espécie de procuração, uma procuração para eles. E aqui a gente percebe que o discípulo, ele é definido dentro desse contexto. O que é um discípulo de Cristo? Antes de tudo, um discípulo é um seguidor de Cristo. Claro, é uma pessoa também que está sempre num processo de conversão. Então, uma pessoa que está buscando transformar-se continuamente. E, sobretudo, é uma pessoa que está comprometido com uma missão. Aqui nós temos que falar de compromisso. Tem um comprometimento com a missão. Tem um autor chamado Janet Jatz, num livro dele chamado A Medida de uma Igreja. Qual a medida da maturidade de uma igreja? Diz ele nesse livro que a medida de uma maturidade de igreja significa uma igreja ativa, quer dizer, uma igreja engajada, não é uma igreja parada ou passiva. Mesmo no tempo de pandemia, nós não podemos definir a igreja como uma igreja passiva, tem que ser ativa. Uma igreja solidária, uma igreja que faz esforços para ser solidária ao ser humano em necessidade. Uma igreja em crescimento, quer dizer, uma igreja que sabe acolher as pessoas que chegam dentro dela, que vão abraçando a fé. É também uma igreja conquistadora de almas. Aqui nós temos uma dimensão missionária dessa igreja, é uma igreja que sai e que vai ao encontro. E também é uma igreja que apoia as missões, ou seja, ela faz missão, mas ela apoia as missões pelo mundo afora. E é uma igreja também cheia do Espírito de Deus. É uma igreja entusiasmada, porque precisa ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a alma. Sem a nossa alma dentro de nós para dar vida, o nosso corpo não é nada. A gente tem um corpo, mas sem a alma para vivificar, não somos nada. Estaríamos mortos. Portanto, a igreja é a mesma coisa. Ela é um corpo, mas ela precisa de uma alma. Então, ela precisa ser animada por essa força do Espírito. Agora, São Paulo apóstolo, ele nos dá uma outra medida para essa maturidade da igreja. Porque a igreja, na concepção de Paulo, deve funcionar como um só corpo. É assim que define Paulo. Sendo que Jesus é a cabeça e o resto são os membros. Mas o modo como nós vivemos é que vai definir essa dinâmica da igreja, segundo São Paulo. Se nós servimos uns aos outros, nos abrimos, saímos do nosso egoísmo para servir uns aos outros, nós estamos fazendo comunhão. Então, é um todo e não apenas partes separadas.
E Jesus, então, chama os seus discípulos a pescar homens, não é? Ou seja, trabalhar em equipe, como um corpo, como um só todo, não é? Embora fosse um pequeno grupo, não importa. É um pequeno grupo quando começa, mas acontece que esse pequeno grupo vai florescer, ele vai crescer, vai se tornar um grande grupo, não é? Portanto, eles vão entendendo isso. E, na verdade, a intenção de Cristo era realmente essa desde o princípio, não é? E, segundo ponto, segundo aspecto dessa missão é a mensagem. Nós sabemos que a missão envolve o grupo, tem que agir como um só corpo na concepção de Paulo, tem que ser entusiasmados. E o segundo aspecto que é essa mensagem é a boa nova. Qual é a boa nova a ser declarada para o mundo? Bom, nós temos que levar em conta alguns aspectos. Primeiro, o que é o plano de Deus que está dentro dessa boa nova, não é? Deus tem um bom plano para a nossa vida. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um plano que a gente pode estender a João 10,10. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Muito bem, então o plano de Deus está aí. Ele enviou o Filho com um plano delimitado, traçado, né? Direcionado. Porém, nós temos um problema. O homem ele é pecador. Então, o homem tem dificuldade de aderir à vontade de Deus, ao plano de Deus. O homem é meio que separado de Deus, não é? Ele não pode conhecer o amor de Deus, a não ser que Deus revele isso e o ajude a compreender pelo Espírito Santo, não é? Romanos 3,23. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, privados da glória de Deus significa fora, e ainda tem dificuldade, pelo fato de estar fora, de ter uma compreensão do que seja isso. Ou seja, de voltar a vida para isso, para a glória de Deus. Os homens têm mais facilidade de buscar a glória mundana, né? Mas buscar a glória de Deus tem mais dificuldade, muito mais. Avançando com Paulo, Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, enquanto que o dom de Deus é a vida. Então aí está. São Paulo ele apresenta que diante da vontade de Deus existe a dificuldade humana. A dificuldade humana é a dificuldade de adesão, né? De adesão livremente, né, à vontade de Deus. Mas Jesus Cristo, ele vem. Jesus Cristo, ele faz o chamado, como Paulo vai nos mostrar também nas suas cartas, ou o próprio Evangelho também vai nos mostrar. Então, através de Jesus Cristo, crendo nele, nós podemos conhecer a Deus e experimentar esse Deus e aderir ao plano de Deus, mas com a ajuda dele, não sem a ajuda dele. Não é? Romanos 5,8. Uma prova brilhante do amor de Deus por nós é que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Aí aqui Paulo está dizendo qual foi então a liberalidade de Deus, a bondade de Deus se expressou aí. Quando ainda éramos pecadores, não é que estávamos nem convertidos nem éramos bons, éramos pecadores. Então a luz brilhou nas trevas, não é? Isso é o plano de Deus e isso faz parte da missão de Jesus. Portanto, existe um potencial. Jesus ele vem sabendo que nós podemos responder a Deus, que nós podemos ser capazes de responder ao chamado de Deus, não é? Portanto, o potencial que está dentro de cada um de nós, porque Efésios 2,8 explica assim: gratuitamente vós fostes salvos mediante a fé. A fé é a resposta, mas a fé era justamente o que Cristo queria, né? Precisa ter fé para aderir à vontade de Deus, ao plano de Deus. Apocalipse 3,20. Eis que eu estou à porta e bato. Então, é o desejo de Cristo que a porta se abra, que quem está do lado de lá responda ao chamado de Deus, abra a porta e vai haver comunhão, não é? Portanto, aí nós temos um aspecto importante, né, dessa mensagem, dessa boa nova, ou seja, a capacidade do ser humano responder a Deus. Por quê? Se não houvesse essa capacidade do ser humano responder a Deus, por que haveria missão? Por que Jesus Cristo, ascendendo aos céus, vai dar uma missão se ele não acreditasse que os seres humanos são capazes de responder a Deus? Ele não daria essa missão. Nós não poderíamos imaginar isso. Então Deus acredita no potencial de resposta. Acredita no potencial de resposta. E o método dessa missão se dá através do que Paulo vai definir como comunhão. Comunhão. Claro que a missão se dá dentro da comunhão.
Porém, a comunhão exige amadurecimento. Mas sabemos muito bem, nós somos, às vezes, fracos, temos dificuldades de fazer essa comunhão sólida que Cristo quer, que Cristo pediu para os seus discípulos trabalhar em equipe, não trabalhar como franco atirador, para tudo quanto é lado dando tiro, né? Sem saber para onde vai o tiro, né? Não adianta nada. Mark Miltenberg tem um livro em que ele fala assim: tornar-se um cristão contagiante, tornar-se um cristão que contagia, que inflama, um cristão que atrai. Existe, segundo ele, segundo Mark, 6 estilos de evangelização, né? Ou seja, a maneira como nós fazemos as parcerias, trabalhamos em grupo para alcançar as pessoas mais distantes. Por exemplo, o estilo confrontacional. Esse estilo é o estilo de Pedro, Atos 2. Pedro, cara a cara, diz perante a multidão, depois de fazer um longo discurso: convertei-vos e crede no Evangelho, chamando as pessoas para uma decisão. Isso é o estilo do confronto, é uma missão de confronto. Mas nós temos o estilo mais intelectual de São Paulo. Atos 17, Paulo no Areópago fazendo um discurso, debatendo inclusive, conversando, né, trocando ideias com os filósofos, com a filosofia grega. Ou seja, ele usa o seu desejo, né, o desejo dessas pessoas para introduzi-las no conhecimento de Deus, né? Paulo vê uma estátua lá que não está consagrada a ninguém, mas está consagrada ao Deus desconhecido. E aí Paulo fala: o Deus desconhecido é Jesus, que vocês não conhecem. E aí ele começa uma discussão, né, com os gregos, com os filósofos, etc. Isso é o estilo intelectual. Mas nós temos o estilo testemunhal, ou seja, a missão ela se dá através do testemunho. De que forma? João 11. Aquele cego que foi curado lá em João 9, aliás, o cego curado por Jesus, ele usou justamente o testemunho de que ele era cego e voltou a enxergar, e ele fala para as pessoas o que está acontecendo, o que aconteceu. E ele usou isso para falar de Cristo às pessoas. Ou seja, ele dava testemunho. É uma forma, né, de evangelizar e de testemunhar. Mas nós temos também o estilo interpessoal, que é Lucas 5. O evangelista Mateus, quando foi chamado por Jesus, o que ele fez? Que era o cobrador de impostos. Ele saiu da coletoria dos impostos, e ele deu uma festa na casa dele, justamente para se despedir, mas para conversar com os amigos deles, os publicanos, e apresentar Jesus, não é? Então esse é um estilo de conversa, uma forma de interagir num bate-papo, numa conversa com seus conhecidos e com seus amigos. Mas nós também temos o estilo do convite, que é João 4, a samaritana fez como? Como é que a samaritana anunciou Jesus? Se a gente for lá em João 4, quando Jesus encontra ela no poço, teve uma conversa com Jesus, Jesus sabia da vida dela e tudo, né? Mas Jesus Cristo mostra para ela que ela é amada por Deus, né? Que ela tem uma vida, que ela não conhece bem a Deus, mas ela acredita nesse Deus que ela não conhece muito bem. Jesus Cristo revela para ela que há muitas coisas ali que ela deve conhecer, e ela vai à cidade e ela convida as outras pessoas para virem encontrar Cristo. Aquilo ali foi um convite, né? É a forma de convite. Ela convidou as pessoas para vir conhecer Cristo. Veja como é que a missão é isso. A missão ela se desdobra, ela se desenvolve de várias formas. Quando Jesus Cristo dá um mandato missionário, né, ele não está dizendo a forma ou o método disso acontecer. Não, isso vai acontecendo. A Escritura vai nos mostrando a forma como as pessoas foram dando a conhecer Cristo, não é? E o outro aspecto importante é esse campo missionário aqui. O campo missionário não era só Jerusalém. O campo missionário, a princípio, era Jerusalém, depois a Judéia, depois a Samaria, etc. Mas o campo missionário será todo mundo, uma coisa bem maior, muito mais amplo, não é? Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. E aqui a gente percebe que vai ampliando. Jerusalém é os mais próximos, aqueles do convívio próximo. Você já vai para Samaria, ali você já vai para a Judéia, você já começa a pegar pagãos, então já são os desconhecidos, né?
Se a gente pegar o mundo, a gente vai pegar gente de outras etnias, línguas, raças, etc. Ou seja, é uma missão que está sendo ampliada para todo mundo, mas a intenção de Cristo era essa. Quando ele vai embora para o Pai, a sua ascensão, né? E os discípulos pensam, bom, agora tudo acabou, acabou nada, né? O que vocês pensam que acabou está só começando, agora vocês é que vão, né? Então, vocês é que irão agora. E ele passa e ele transmite um mandato missionário. Não chegou ao fim, é só o começo, agora vai começar, o carro vai começar a correr agora. Precisa gasolina para correr, a gasolina é o Espírito Santo, é claro, né? Então Jesus Cristo falou, o Espírito Santo vai, né, orientá-los, os guiará a verdade, né, vai dar a força, a coragem, enfim, para essa missão. Portanto, ao falar de ascensão, nós falamos de uma etapa que termina, mas uma outra que começa. Entendeu? Um Cristo que terminou a sua etapa e um Cristo que promete o Espírito Santo para uma nova etapa começar, que é a etapa da igreja, a vida da igreja. Aqui a gente não pode dissociar essa vida de missão da igreja com a Virgem Maria, fazendo só uma pequena menção, porque ela é considerada a primeira discípula, a primeira cristã, a missionária, não é? Ela está com esse grupo aqui, ela vai estar inclusive lá em Atos do Pentecostes com eles, né? Inspirando. A gente tem aí a Maria, essa mulher missionária dentro da igreja. Então nós temos que adquirir hoje nesse nosso mundo inspiração, né? Inspiração nesse modelo de discipulado, nesse modelo do seguimento de Cristo. Aqui nós temos os modelos, não é? E os nossos modelos podem vir também dos santos, né? Aqueles, né, que realmente se engajaram, né, com Cristo, que entenderam o chamado de Cristo e que viveram em sua vida como a Virgem Maria viveu, né? Os santos entenderam isso e viveram também esse chamado, não é? Muito bem, peçamos a Deus então que, vivendo esse tempo da ascensão, nós podemos compreender cada vez mais no mundo o nosso papel e também a nossa missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, da remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos preparar o ofertório, vamos cantar. Senhor, um dia descestes à terra quem vos confia, descestes à serra doire em plena covadeiria. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Nas mãos trazieis terço que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro,
Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Orai, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Recebeis, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por essa sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus ante a admiração dos anjos e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo, Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus como nossa cabeça primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. O que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Cristiano e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que morreram nesse tempo de pandemia, vamos lembrar deles, e as almas do purgatório. Todos na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Todo mundo, Mãe bendita, cheia está das suas glórias,
de perpétuas memórias de teu nome, teu louvor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Esmagaste, ó Virgem Santa, toda bela imaculada, a cabeça venenada do dragão enganador. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Advogada poderosa, o universo em ti confia, porque és tu refúgio e guia para o justo e pecador. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. És conforto dos aflitos, és das graças dispenseira, és da paz mensageira, nossa esperança e nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Pela paz, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Oremos. Deus eterno, onipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear o mistério divino, despertai em nós o desejo da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então, lembrando que nós temos a página da paróquia Notre-Dame de Fátima, aonde podem ser assistidas diariamente as missas. Sempre às 4 da tarde será postada a missa, automaticamente ela entra, e quem estiver em casa, pode ser o caso de muitos que não estão podendo vir à igreja por motivos especiais, razões particulares, etc., doentes, etc. Então pode assistir a missa terça, quarta, quinta, sexta, diariamente a partir das 4 da tarde, na página do Facebook
é a página da paróquia lá no Facebook, Paróquia Notre Dame de Fátima, tá bem? E temos as missas, agora à tarde, agora às 6, daqui a pouco tem a missa de Nossa Senhora, e amanhã nós temos mais 2 missas, uma às 4 e uma às 6 da tarde. E lembrando que tem também todo dia o rosário aqui na igreja. Quem puder participar, pode vir participar. Sempre temos lugares para mais pessoas poderem participar do rosário, que é rezado durante todo esse mês de maio. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Damos graças a Deus. Ó Virgem do Rosário de Fátima, Senhora de Portugal, Rainha dos homens, protetora, ó Virgem do Rosário de Fátima, Senhora do vosso santuário, forçoso é ir-me embora. Uma prece final ao deixar-vos, Mãe de Deus. Viva sempre em minha alma este grito imortal. Ó Fátima, adeus, Virgem Mãe, adeus, ó Fátima, adeus, Virgem Mãe, adeus. De vós me aparto, ó Virgem, eis o grito de dor que solta ao despedir-se o pobre pecador. De vós me aparto, ó Virgem, eis o grito de dor. Acolhe, Mãe bondosa, este último clamor. Uma prece final ao deixar-vos, Mãe de Deus. Viva sempre em minha alma este grito imortal. Ó Fátima, adeus, Virgem Mãe, adeus, ó Fátima, adeus, Virgem Mãe, adeus. Terminou a celebração deste domingo. Hoje o Evangelho fala da ascensão de Jesus ao céu. Maria é isso tudo, é a comunicadora, é a portadora da paz, toda ela irradia luz, ela é pura, ela é mãe do céu. Hoje salientamos também a cor verde nesta paróquia.
As mãos de Dono Ferreira são sempre preciosas e uma mais-valia para a Igreja de Laval. Precisamente a cor verde traz a esperança e traz também a acreditar que tínhamos um futuro melhor. Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Aqui em Carroceria Barão, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Barão ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Martinot, pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos, eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Chora Design.
Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design.